Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre políticas públicas. No país do tamanho do Brasil, os desafios sociais são muitos e complexos quando a gente fala de educação, moradia, saúde ou segurança. Agora, você já se perguntou o que poderia diminuir essas desigualdades? É aí que entram as políticas públicas. E o que você tem a ver com isso? Não pense que você não faz parte delas, não. Olha só, quando uma prefeitura faz uma ação para a melhoria de um bairro, esse bairro pode ser o seu. Quando é criado um sistema de cotas nas universidades, o ingresso de um novo aluno na faculdade poderia ser o seu filho ou a sua filha. Enfim, as políticas públicas afetam todos nós. Elas são divididas entre as políticas de Estado, já amparadas pela Constituição, e as políticas de governo, que são um conjunto de ações ou programas para garantir direitos de cidadania para todos ou para um determinado segmento da sociedade. Mas de que forma as políticas públicas conseguem reduzir as desigualdades no nosso país? As políticas públicas asseguram mais renda e mais emprego aos brasileiros? Será que o Brasil avançou nessa questão? E nós, o que devemos fazer para fiscalizar e cobrar dos governos os programas que já existem para que eles continuem funcionando? Saber a importância das políticas públicas nos ajuda a entender melhor as questões sociais e a reduzir as desigualdades. E para falar sobre o assunto, aqui comigo está a Ana Marina de Castro. Ela é diretora de mobilização do Centro de Liderança Pública. Tem formação em liderança e gestão pública pela Harvard Kennedy School e também é mestranda em gestão e políticas públicas. E eu também recebo o Alessandro Soares da Silva. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, atua na área de psicologia política, políticas públicas e multiculturalismo. É um dos cofundadores da Associação Brasileira de Psicologia Política e da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política. Olá, boa noite, bem-vindos. Boa noite. A gente tem um tema muito importante aqui hoje para discutir com muitas dúvidas das pessoas que estão assistindo aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber a importância, se isso que eu falei no começo está correto, essas definições sobre o que são as políticas públicas. Sim. Bom, só comentando rapidamente, acho que às vezes quando a gente vai falar de políticas públicas ou de política, a gente explica de uma forma que muitas vezes não deixa claro como isso impacta a vida das pessoas, né? Então, gostei muito da sua fala no início, né? Falando que, poxa, se muitas vezes uma política de cota é pensada, vai impactar como o meu filho vai ingressar na universidade, que às vezes né? parece tão distante, né? Eu acho que eu sinto muita falta das pessoas fazerem uma correlação mais clara em como o que está sendo discutido no noticiário, muitas vezes, ou muitas vezes como um corte de uma política específica tem a ver com o que está acontecendo na minha realidade, né? Então, eu acho que enfim, até falei um pouco agora na rádio, acho que são formas do governo, né, representando a sociedade, melhorar a vida das pessoas para que as pessoas possam ter uma vida digna, uma identidade, uma carreira e uma boa vida, né? Professor, e para você? Bom, Marcelo, boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores que nos assistem aqui. Me parece que é uma questão de suma importância as questões que você pontuou nesse pequeno editorial do programa, e que, ao mesmo tempo, nós vivemos um contexto sociopolítico nesse momento que prejudica esse entendimento da população, né? Se a política pública ela pode impactar na vida e impacta na vida do cidadão particular, do indivíduo, dos coletivos, da sociedade em geral, as pessoas se mantêm distante das discussões políticas e quando nós temos na pauta nacional discussões como mordaça de professores, isso, tanto no âmbito do ensino fundamental, médio ou da universidade, isso põe em xeque como que nós formamos a cidadania, sendo que professores são formadores de opinião, né? Então, me parece que hoje a gente vive uma determinada posição do governo federal e de alguns governos estaduais, municipais, que põe em xeque a formação política, né? Não há como as pessoas entenderem que isso é parte do seu cotidiano se essas coisas não são parte das discussões no processo formativo educativo, né? Então, acho que você pontua muito bem o que nós colocamos sempre na sala de aula, o papel da política pública como um instrumento de transformação social, né? Mas a transformação social ela não pode ser vista como uma ação que é própria do governo. A gente tem uma visão muito estadocentrista
da ação que é necessária para a transformação de políticas, de cotidianos, de problemas sociais, né? Acho que a gente precisa refazer isso, e se nós não tivermos no processo educativo, seja educação formal ou não formal, discutirmos política, poder, cidadania, se nós não tivermos abertura para as divergências e para as convergências, a gente não está contribuindo para uma transformação do país, né? Interessante, a gente vai entrar em algumas questões aí que o senhor acabou falando, mas antes eu só queria te perguntar de uma forma mais geral, se as políticas públicas hoje elas dão conta do tamanho do nosso país, porque o nosso país é muito grande, né? E como eu disse ali, as desigualdades são muitas e são complexas, né? Sim. Bom, acho que tem duas questões relacionadas à sua pergunta, né, de se damos conta ou não. Acho que primeiro, quando a nossa última Constituição foi escrita, em 1988, foi-se colocado uma série de direitos ali, em várias áreas, né, e, enfim, uma série de temas ali que o governo deveria entregar para a sociedade através das políticas públicas, né, muito com essa ótica de transformação social. Só que muitas vezes a Constituição ela não faz a conta, né? Então, é muito importante colocar isso à luz dos recursos que a gente tem disponíveis hoje, e recursos que são escassos, recursos que, inclusive, ocasionam cortes em uma série de políticas, e a gente, muitas vezes, né, não entende, né, onde esse orçamento como um todo, né, está sendo executado. Acho que primeiro é importante colocar os direitos à luz dos recursos e pensar em como a gente usa esses recursos e transforma isso em resultados efetivos. Eu vejo que hoje ainda é um grande desafio, né? E um desafio muito grande, um dos temas que a gente vem trabalhando muito o Centro de Liderança Pública, vem trabalhando muito no Brasil, que é a gestão pública. Só abrir um parênteses, o que é o CLP? Eu queria que você explicasse rapidamente, aí você continua o raciocínio. O CLP foi fundado há 11 anos, é uma instituição da sociedade civil, que entende que para melhorar a gestão pública são necessários 2 caminhos. Primeiro, formar políticos, políticas, enfim, pessoas que estão tomando decisões impactando a vida de muitas pessoas, porque tem uma grande responsabilidade, só que muitas vezes não conseguem fazer mudanças transformadoras. E por uma série de questões. Questões muitas vezes técnicas, de não saberem como fazer essa mudança, mas muitas questões políticas e de mudança de cultura. Porque quando uma pessoa que é boa, quer realmente fazer a diferença no setor público, ela enfrenta uma série de desafios no caminho. Desde desafios ligados à corrupção, há uma cultura muitas vezes no setor público de eu vou proteger aqui o meu grupo específico, ou muitas vezes um medo de perda. As pessoas no setor público, elas estão há muito tempo trabalhando da mesma forma, né? Quando chega alguém para mudar e querer tirar as pessoas da zona de conforto, isso incomoda, né? Então a gente faz formação para que essas pessoas elas consigam fazer mudanças profundas, para que políticas se tornem políticas não só de um governo, mas de Estado, que tenham continuidade, mas que também sobrevivam nesse processo, né? Porque uma mudança sempre passa pela cultura e não só por questões técnicas. Então, a gente já formou, nesses últimos 11 anos, mais de 7.500 pessoas no Brasil. E o perfil que nós formamos são secretários, prefeitos, governadores, servidores públicos, pessoas que estão agora enfrentando estes desafios e como resolver de maneira prática estes desafios. E essa é uma forma de transformar a gestão pública, porque todas as políticas que são executadas por pessoas, né? Então, a gente precisa transformar as pessoas para transformar a qualidade dos serviços públicos. E além disso, muitas vezes, essas pessoas que estão nesses cargos, elas se deparam com questões que são tão amplas, tão sistêmicas, que é importante a própria sociedade ajudar uma questão a ser articulada. Muitas vezes é um prefeito e a questão precisa ser articulada em Brasília, né, com centenas de prefeitos. Então, a gente também se articula em questões que a gente vê que são muito sérias para o Brasil melhorar. E dessa forma, ajuda essas pessoas que estão aqui na ponta também a conseguirem fazer um trabalho melhor, né? Então, a gente trabalha com articulação para bandeiras da sociedade e com formação de políticos. E aí, voltando no seu raciocínio, que eu acabei interrompendo, me desculpe, você estava falando, eu perguntei para você sobre as políticas públicas num país tão complexo como o Brasil. Sim. Bom, estava falando um pouquinho sobre olhar para a Constituição e para os direitos. Acho que, inclusive, isso é um exercício importante de cidadania. As pessoas lerem a Constituição, entenderem um pouco mais, né, que pacto a gente fez como sociedade, né, e onde que esse pacto está escrito. Mas depois entender como que o desafio do gestor público é fazer como se fosse uma mediação entre o que está na Constituição e o orçamento ali que é possível, né, e transformar aquilo em realidade, né. Então, acho que a gente sempre tem que lembrar do orçamento, que o orçamento é um só, e a gente faz decisões como sociedade o tempo todo para onde esse orçamento vai.
E depois, como a gente olha para esse processo, né, um processo que envolve um conhecimento técnico, um conhecimento da cultura, e consegue entregar bons serviços, né? Eu vejo que são esses 3 desafios, essas 3 questões que são mais importantes para a gente dimensionar as políticas públicas. E com relação à desigualdade hoje, muitas vezes a gente fala do desafio do Brasil no geral, né, de uma maneira nacional. A gente não tem muitas vezes uma moradia de qualidade, ou falta saneamento básico em várias regiões, só que o Brasil é muito diferente. Então a gente precisa muito tirar esse olhar nacional. Tem muita gente que fala que é menos Brasil e mais Brasil, né? E olhar para os desafios locais e muitos desafios dos estados, né? Acho que quando a gente tem um olhar mais específico, entende quais são os desafios daquela região e se adapta para aquilo, a gente consegue mudanças mais efetivas. Parece um raciocínio simples, mas muitas políticas que são feitas hoje são muito desenhadas por políticos em Brasília e sem essa conexão com a ponta. Então, acho que é muito importante esse olhar para os vários Brasis que existem para que a gente consiga ser mais efetivo. Professor, as políticas públicas voltadas para a área de educação são aquelas que podem reduzir de uma forma mais rapidamente essas desigualdades? Eu estou falando isso porque tem um dado aqui que diz que o Brasil precisa de 200 anos para alcançar a meta de ter todos os jovens na escola. O que o senhor acha sobre isso? Acho que uma questão fundamental é a gente lembrar que o Brasil, a gente compara muito com a Europa, com outros países. O Brasil é um país de 209 milhões de habitantes, mais ou menos, e o estado do Mato Grosso, ele equivale a 2,5 vezes o tamanho da França, que tem 68 milhões. Então, a gente, às vezes, faz comparações com coisas que não são comparáveis do ponto de vista das necessidades da administração pública, né? O tamanho, a dimensionalidade, a continentalidade do país faz com que as necessidades se tornem muito mais complexas, muito mais difíceis. Também a pluralidade das necessidades regionais são muito grandes, os desafios locais relacionados com desafios mais gerais, mais globais até, eles precisam ser vistos desde uma perspectiva da complexidade, né? E muitas vezes a gente procura uma receita de bolo para salvar o Brasil, ou para libertar o Brasil, ou para emancipar o Brasil, ou para desenvolver o Brasil. E isso não funciona assim, né? E a educação, muitas vezes, é vista como o condão mágico da transformação do país, né? Certamente passa pela educação, mas passa por muitas outras coisas que não estão no âmbito da educação em si mesmo, né? Então, acho que a gente precisa ter uma perspectiva um pouco mais crítica de que é necessário pensar uma educação que seja mais inclusiva, mas que seja também uma ponte para pensar a realidade de cada estudante, de cada cidade, de cada região, né? A educação ela precisa se modernizar nesse sentido. A universidade precisa se modernizar nesse sentido, porque os professores que estão aí trabalhando, eles são formados na universidade. Às vezes a universidade não acompanha essas demandas, ela demora muito para se transformar nesse sentido. Então, me parece, Marcelo, que quando a gente pensa desigualdade, certamente a educação ela é um eixo fundamental. E por isso que antes eu vejo sempre com muita preocupação essa discussão, por exemplo, da escola sem partido, né? Que a gente já discutiu aqui, inclusive. Já aqui no programa, né? E é um tema gravíssimo, porque se você não discutir direitos e política e poder, se o professor ele tem uma mordaça no que ele pode ou que ele não pode, se discutir gênero é um problema, nós temos um problema grave de desigualdade na própria forma com que nós formamos os nossos estudantes. Um exemplo, como não discutir gênero num país onde as mulheres ganham menos. As mulheres brancas ganham menos que homens brancos. As mulheres negras ganham menos que homens brancos e mulheres brancas e homens negros, né? Então, nós temos onde 74%, segundo uma das últimas PNADs, da população tem cor, é negra. A pobreza tem cor. Ela não é branca, ela não é amarela, ela é negra. E se nós não tivermos clareza dessas coisas, se a escola não pensar essas coisas, se a universidade não abrir espaços para a formação de
pessoas que estão em lugares minoritários, não são minorias numéricas, mas ocupam lugares de menos acesso, de menos poder, de menos capacidade de serem ouvidas, de se fazerem ser ouvidas, nós temos um problema grave. E me parece que nós caminhamos para um caminho onde as desigualdades elas são naturalizadas, elas são como se elas fossem efeitos de toda a vida. As políticas públicas deveriam ser instrumentos de uma ação pública que transforma essa realidade da desigualdade. A desigualdade é muito maior que uma política pública. Muitas vezes a gente acha que uma política A e B são as políticas necessárias de transformação. E nesse sentido, me parece que nós temos um desafio. A política é o que está no orçamento? A política é o melhor gasto do recurso econômico que nós temos? O que deve estar no centro da política? O ser humano ou o econômico? Gasto. É gasto ou é investimento? É gasto público ou é investimento? O Estado ele deve ter renda, lucro, superávit, ou ele deve garantir com seu recurso que as desigualdades sejam enfrentadas e, portanto, esse investimento é necessário e, portanto, não é prejuízo, não é gasto, né? Aporte a aqueles espaços da sociedade que necessitam transformação, que necessitam políticas que te ajudem a promover equiparação, né? Distribuição de renda e outras coisas, né? Até isso eu quero, desculpa interromper, eu já queria perguntar também para você, foi uma pergunta que eu fiz aqui no começo, as políticas públicas elas asseguram mais renda e mais emprego aos brasileiros, aproveitando aqui o gancho do professor, né? Sim. E também se as políticas voltadas para a educação também ajudam a diminuir essa diferença. Sim. Bom, emprego e renda, né? São duas questões agora, o CNPq terminou de fazer uma pesquisa do Ibope, e são duas questões que apareceram muito fortes, né? As pessoas, né, enfim, a gente está com uma taxa de desemprego muito alta, né? E o Brasil, a gente já não tem uma renda, né, por conta da nossa desigualdade, né? A gente tem uma renda média muito baixa, né? E as pessoas, elas querem esse tipo de melhoria nas suas vidas, né? Eu sinto falta de uma série de políticas que olhem para isso de uma maneira mais séria. Políticas, por exemplo, como um bom planejamento de um ensino técnico profissionalizante, né, que pense como que a gente aloca mais jovens hoje no mercado de trabalho, né? Enfim, só para dar um exemplo, hoje a gente está no momento do Brasil, quando a gente olha, inclusive, demografia, né, enfim, os dados do censo, que a gente nunca teve tantos jovens como hoje. São mais ou menos 50 milhões de jovens hoje no Brasil. E jovens que não trabalham, não estudam, jovens com poucas políticas públicas pensadas para essa geração, e que se não entrarem agora no mercado, né, e não conseguirem gerar uma renda, primeiro que a gente perde em termos de Brasil, enquanto que a gente produz de riqueza. Eu acho que, assim, às vezes, quando a forma como a gente coloca o debate do econômico desumaniza um pouco, né? Mas a gente precisa ser pragmático também e pensar o quanto que a gente gera de riqueza, né, para o futuro. O problema é que a gente é muito mais pragmático que humano. E se a política ela não tem o homem no centro, qualquer pragmatismo ele só contribui para as desigualdades. A quem beneficia a reforma da Previdência? Ao trabalhador ou aos empresários? Ao grande capital, quem paga a conta? Acho que essas são questões que... É óbvio que nós temos que discutir o econômico, mas é óbvio que o econômico ele não pode estar antes daquilo que é o impacto na vida real das pessoas. Então, o que eu proponho, talvez, acho que é um econômico e um humano andando lado a lado. E aí vou usar o exemplo primeiro do que eu estava falando dos jovens, né? Primeiro que jovens hoje que não entram no mercado de trabalho deixam de produzir riquezas para si próprio, para suas famílias, né, para as próprias vidas. E tem uma outra dimensão que é importantíssima, que eu vejo andando lado a lado, que é a dimensão da cidadania. Um jovem que ele hoje não consegue se formar, não consegue entrar numa universidade, ele não se realiza enquanto pessoa, né? Porque, enfim, a sua formação, a forma como ele coloca a sua obra no mundo, vamos colocar assim, né, para usar um pouquinho da filosofia, né, se você não se vê realizando algo e olhando para a sua trajetória, você não consegue ter a dimensão de quem você é, né? Então, assim, é uma perda em termos de cidadania, de economia para o Brasil, que é seríssima. E falando do tema da reforma da Previdência, inclusive, acho que uma questão que é importante é que hoje a gente tem 8% de idosos no Brasil e a gente está investindo 13% do PIB com 8% de idosos. Como a gente não está alocando o nosso orçamento e o nosso investimento hoje em políticas para jovens hoje, como a gente nunca teve antes, né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito séria, eu acho que a gente tem que olhar para a dimensão do econômico e da dimensão do humano e ao mesmo tempo, e tomar decisões. Mas não é assim que tem sido feito no Brasil.
Acho que é isso que tem que ter clareza. Não adianta trazer isso como uma necessidade quando isso não é feito. Vamos dar um exemplo. O atual ministro da Educação, ele cortou 30% linear dos orçamentos das universidades e a gente fala de acesso e formação da juventude, quando isso implica em menos vagas. Onde se fala, por exemplo, onde muitas vezes se ouve com boatos de fechamento de certas universidades, como a Universidade da Integração Latino-Americana, que tem sede em Foz do Iguaçu, a Universidade Federal do Sul da Bahia, ou a Universidade da Integração Brasil-África, a UNILA, que tem sede em Fortaleza, agora me foge o nome, mas a gente vê uma culpabilização, por exemplo, do gasto investido nas universidades, como se não gastar nas universidades ou tirar recursos das universidades fosse melhorar a educação básica, né? Como se fosse a educação básica e a educação superior inimigas. E essa é uma discussão que se pauta num discurso economicista, né, muitas vezes, né, onde se perde qual é o sentido da universidade. Nós vemos a sociedade, algumas pesquisas têm mostrado como a sociedade tem percebido a universidade como uma adversária dela, e não, ao contrário, ela é o espaço formativo, ela é o espaço que capacita essa juventude. Agora, como pensarmos capacitação ou discurso pela juventude, quando as políticas que estão se dando, elas são políticas que têm um outro foco, né? Nós temos uma política que é de abertura do comércio, isso põe em risco empregos, né? A abertura comercial, e eu não sou um protecionista, não se trata disso, mas é o como se faz, né? Então, como que nós pensamos geração de emprego e renda e cidadania, né? E às vezes a ideia de cidadania me parece também muito clichê, né? Porque a gente ouve no metrô, seja cidadão, não jogue lixo no chão. A cidadania é isso, não jogar lixo no chão. É uma visão assim que o Estado de São Paulo, por exemplo, muitas vezes utiliza nos seus serviços públicos, que diminui a capacidade política desse cidadão, esvazia a cidadania. E quando nós observamos a forma com que se pensa o orçamento, as peças orçamentárias, o planejamento no Brasil, o dado é quanto que nós gastamos para evitar um déficit. Não é uma pergunta do que gastamos. E muitas vezes os cortes são sempre no âmbito das áreas sociais para beneficiar áreas econômicas. Agora, por exemplo, em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo só para... Interromper que eu preciso chamar o intervalo e na volta a gente continua com o seu raciocínio. Okay. A gente faz uma pequena pausa e na volta continuamos com a Aparecida Debate. O tema de hoje é políticas públicas. A gente já volta. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre políticas públicas. Aqui comigo está a Ana Marina de Castro. Ela é diretora de mobilização do Centro de Liderança Pública, tem formação em liderança e gestão pela Harvard Kennedy School e também é mestranda em gestão e políticas públicas. E eu também converso com Alessandro Soares da Silva. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, atua na área de psicologia política, políticas públicas e multiculturalismo. É um dos cofundadores da Associação Brasileira de Psicologia Política e da Associação Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política. Desculpa interromper o senhor, mas a gente precisa fazer um intervalo. Continue o raciocínio, por favor. Eu só estava querendo, quando a gente está falando dessa questão de recursos, por exemplo, agora, em função de recursos, na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ele está extinguindo, ou a política tende à extinção do Centro de Cidadania LGBT, né, que atende pessoas que vivem na rua, travestis, transexuais, e quer reencaminhar alguns outros centros de cidadania que tem na comissão na Secretaria de Direitos Humanos e que não estão preparados para o serviço que faz aqueles centros que estavam junto à assistência social, né? Qual foi o motivo? O corte orçamentário. Qual foi o motivo do corte? E por que se corta o orçamento num centro que atende população que vive na marginalidade, vive na exclusão, vive na invisibilidade, vive na negação do poder público? Então, onde é que é o corte do orçamento? Que temos que otimizar o gasto, é verdade, é necessário. Agora, onde e para quem nós beneficiamos com esse tipo de corte e a quem prejudicamos? Acho que quando nós temos a cidadania ou o ser humano no centro, isso se transforma. E nós vamos ver que isso acontece sempre quando se fala de mulheres, quando se fala de negros e negras, quando se fala de LGBTs, quando se fala de indígenas, né? Quando se fala de velhos, quando se fala de juventude também, de certa medida, né? As políticas muitas vezes elas não são organizadas pelas necessidades da sociedade, mas pelas necessidades do político. Né? Daquele que exerce a política profissional, porque ele tem uma eleição daqui a 4 anos ou no ano que vem.
né? Se nós observarmos como são os gastos ou os problemas, por exemplo, com a linha prata do metrô em São Paulo, no monotrilho, quanto que se gastou num discurso que era para economizar, está quase mais caro que fazer uma linha de metrô e com muito menos eficiência e eficácia. Por quê? Para onde vai? Vai para a Zona Leste, a região mais pobre de São Paulo, né? Então a gente tem que pensar um pouco como que essas políticas são pensadas e são estruturadas, porque há um conjunto de interesses, há um jogo de poder, né? E sempre há aqueles que são fragilizados nesse processo, né? Os discursos, muitas vezes a gente vê as pessoas defendendo a reforma da Previdência, mas as pessoas não têm noção de como isso vai impactar na sua capacidade de sobrevivência quando chegar à aposentadoria. Eu quero saber a sua opinião, Ana Marina, se a reforma da Previdência ela pode influenciar, qual é o impacto que essas mudanças da reforma da Previdência podem impactar nas políticas públicas? Bom, acho que esse é um comentário interessante, porque eu acho que tem um pouco a ver com a fala, assim. Eu vejo que acontecem dois processos simultâneos, né? Um processo que muitas vezes o discurso econômico ele é usado para que a gente não faça alguns debates na sociedade, né? É uma forma de se politizar, né? Alguma questão sem se falar que está politizando, né? Porque é uma visão de mundo que está sendo colocada. E eu acho que enquanto democracia, quanto mais o cidadão estiver atento a isso e se organizar mais, mesmo que muitas vezes seja difícil, né? Porque se organizar não é simples assim, né? Envolve todo um longo processo, melhor vão ser as políticas, né? E que isso seja mediado através da democracia. Mas eu vejo isso muitas vezes acontecendo, só que eu vejo um outro processo ao mesmo tempo, que é uma contradição que é muitas vezes aparente, né? Porque eu vejo muitas políticas sendo implementadas com um olhar para combater a desigualdade. Eu estou pensando aqui no objetivo, né? E eu vejo a reforma da Previdência, inclusive, com esse olhar para combate de desigualdade. Só que o mesmo discurso é colocado para tudo, né? Então, é sempre o discurso de que o econômico ele vai sobrepor o social. Só que, na prática, eu acho que quando a gente desvela essa cortina de fumaça e olha caso a caso, a gente vê que alguns casos são positivos e alguns casos são negativos. E acho que o caso da reforma da Previdência é o mais emblemático, né? Porque, assim, é um tema que impacta tanto a vida das pessoas. E o discurso do econômico foi colocado de uma maneira mais forte que as pessoas muitas vezes não conseguem olhar para aquela questão e entenderem que a gente tem um problema grave e entenderem que várias das medidas que estão colocadas na reforma da Previdência, quando a gente olha para os dados, para a gestão pública e para analisar com mais calma, que é uma reforma que ela está promovendo mais igualdade, sim, né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma idade mínima, né, para que todas as pessoas elas possam se aposentar com a mesma idade, funcionários públicos e pessoas que contribuem para o INSS, né? Isso assim, isso é uma medida muito positiva, né? É uma vontade das pessoas que todos sejam tratados com regras iguais. Isso também é cidadania. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente tem que se despir, né, de todas essas visões e olhar muito para o problema e adaptar caso a caso. Eu acho que eu discordo muito da Ana porque falar de igualdade sem levar em conta a diferença como um valor, é igualdade na diferença. As pessoas são iguais e necessitam de tratos diferenciados. Há determinados trabalhadores que necessitam tratos diferenciados. Então, esse discurso que todos se aposentam no mesma idade, isso não é equânime, porque o serviço e o trabalho, o desgaste, a exigência não é igual. Então, acho que essa reforma, essa reforma, ela tem escamoteado essa discussão. E ela tem beneficiado, como já fez o governo Michel Temer, quando fez a reforma trabalhista, quem tem pago a conta é o trabalhador. Nós temos uma discussão no Brasil, e eu quero recordar, desde a época do senador Fernando Henrique Cardoso, que é a taxação das grandes fortunas, que nunca se taxa. Nos Estados Unidos, nesse momento, há um conjunto dos grandes bilionários, das grandes fortunas, defendendo que eles paguem 1% do valor da sua produção de riqueza para um imposto específico. No Brasil, isso não é falado nunca, e sempre há um discurso de que estão sendo penalizados, mas nós vemos todos os recursos, por exemplo, o perdão das dívidas do Banco Itaú foram 5 bilhões. Né? Foram 5 bilhões e o Itaú, contraditoriamente, foi o banco que mais lucro teve no mesmo período. Então, assim, qual é o perdão que se dá ao pequeno produtor rural? Alckmin perdoou dívidas dos grandes agricultores, dos grandes fazendeiros desse estado.
Mas o pequeno produtor rural que está lá fazendo agricultura orgânica, ele não tem esse benefício, ele não tem nem o benefício na hora de adquirir um empréstimo, muito menos quando tem para trabalhar. Então, acho que essa é uma questão importante, só para fechar, acho que quando a gente fala de previdência, de reforma trabalhista, nós temos entrado num governo e numa perspectiva. Eu sou favorável à reforma, a reforma tem que se fazer e tem que se pensar, a questão é o como. E quem está pagando a conta da reforma. E o que eu tenho observado é que essa conta tem sido passada para o cidadão normal, comum, que ganha menos. Ele paga mais imposto, ele paga proporcionalmente, nós vemos, quanto mais pobre, mais imposto você paga. O imposto aqui, ele não é progressivo, ele é regressivo. E isso é grave. E se nós falamos de igualdade e tal, igualdade, então vamos ter que refazer a forma com que nós calculamos o custo da sociedade e pensar nesta fórmula qual é o papel das grandes fortunas daqueles que têm os melhores salários. Você quer complementar? Claro. Eu quero. Bom, primeiro que assim, eu acho que você colocou uma questão importante, né? Acho que quando uma reforma como essa é feita, ela vai impactar a vida de todos os cidadãos. Isso não foi comunicado de maneira clara, né? As perdas. Como vai impactar, né? Acho que isso é super importante. Só que eu acho que ao mesmo tempo que isso é importante, como é um tema que é muito sensível e mexe muito, né, com o âmago das pessoas... e lembrando que o nosso tema não é reforma da Previdência, é políticas públicas, né? Enfim, o impacto disso. Por exemplo, hoje no Congresso Nacional, a importância da cidadania para acompanhar a política pública, né? Porque hoje no Congresso Nacional, quando eu falei idade mínima, isso de uma maneira mais geral, não vai ser exatamente a mesma idade para todos. Policiais vão se aposentar com 55 anos, porque tem um modelo de trabalho diferenciado. Professores, homens com 60 anos e as mulheres com 57 anos. Mulheres com 62 anos e os homens com 65. Então, assim, existem algumas perspectivas que são consideradas olhando para essa diferença. Porque acho que quando a gente fala de igualdade, na verdade, a gente está falando de isonomia. E dos diferentes terem esses tratamentos diferentes. E dos diferentes, inclusive, se posicionarem no cenário político, né? E levarem seus direitos à frente e conseguirem garantir que isso dentro da casa do povo, que isso entre na pauta, né? Então, assim, isso está sendo discutido, né? Então, acho que, de novo, entra na questão da gente se despir um pouco de como isso mexe com a gente e olhar de maneira objetiva para o dado, né? E eu vejo isso acontecendo na reforma da Previdência. Eu não vejo, porque professor, efetivamente deixa eu só falar uma coisa. A reforma da Previdência é uma das questões. Eu preciso abordar umas outras coisas que o nosso tempo vai passando aqui. Tem uma outra questão, o senhor estava falando de cortes orçamentários, né? O censo de 2020, ele vai ter uma redução, porque ele chega a custar 3 bilhões de reais. Então, ele vai ter reduções no número de perguntas, por exemplo. A pesquisa completa vai cair de 112 para 76. Ela é feita em 10% das residências. A pesquisa básica em apenas 90 das casas, caiu para 25 perguntas, antes eram 34. Lembrando que o censo, né, ele retrata o perfil socioeconômico dos brasileiros. Com as perguntas, né, moradia, educação, saúde. Vocês acham que essa redução, elas também vão impactar também na hora de saber, de definir as políticas públicas no país? Certamente, porque você invisibiliza certos dados, você não tem mais acesso a muitos dados que são necessários para você pensar as necessidades gerais do país, né? Então, você vai invisibilizar no âmbito da migração, do âmbito das relações familiares. Por exemplo, o presidente, agora na Marcha para Jesus, disse que ele é o presidente da família tradicional. E essa é uma das questões que tem alteração no censo em função de uma suposta ideologia de gênero. Então, nós vamos parar de ver, por exemplo, há um risco de pararmos de ter dados sobre famílias monoparentais. Não estamos nem falando de famílias entre pessoas do mesmo sexo. Estamos falando de famílias onde tem uma avó e uma neta que não tem mais pais. Né? Isso é família, não é família? Como isso é calculado? Ou família, o pai e mãe tradicional? Vai se perguntar apenas a renda do chefe da família. Não vai se perguntar, né? Não, e só a renda do chefe, não a renda dos demais. Às vezes o chefe está desempregado, então não tem renda, aquela família. Como é que funciona, né? Então tem N mudanças que impactam sim e justificam determinados posicionamentos deste governo. Então as mudanças, elas não são mudanças simplesmente pela economia. Elas também são mudanças para poder fortalecer determinadas leituras de dados que beneficiam determinadas perspectivas políticas de exercício das políticas públicas ou de reflexão acerca de quais são as políticas necessárias para o país. E isso pode influenciar muito naquilo que é os destinos do que são as políticas sociais, né? Ana Marina, esse é mais um dos desafios aí para as políticas públicas no país, essa mudança no censo, por exemplo? Bom, sim,
Acho que é uma questão gravíssima, porque, de novo, né, se a gente não consegue bons dados para desenhar políticas públicas em várias áreas, né, habitação também, que vai ser uma área super impactada, a gente não consegue ter uma avaliação mais equilibrada para, de fato, depois conseguir fazer a implementação disso, né? Então, eu acho muito ruim, principalmente o censo hoje, ele ser, a partir de agora, né, ser por amostragem, né, e não ser um censo geral, né, que tem um nível de dado muito mais detalhado, né, e esse tipo de detalhe é importante para a gente customizar a política pública, né, inclusive tratar essas diferenças, né, e ter muito esse olhar para a isonomia, né, para qual que é a necessidade de cada público. Então, eu acho muito ruim e também pode ter alguns impactos, assim, só para trazer um dado um pouco diferente, no sistema político. Porque hoje a forma como o censo é calculado, inclusive, é usado para calcular qual que é o número de representantes e as cadeiras dos deputados federais, né, hoje no Congresso Nacional. E, inclusive, para uma mudança que está sendo discutida no Congresso hoje, que é como a gente elege os nossos políticos, que é uma bandeira que o Centro de Liderança Pública levanta, né? A gente defende que o Brasil ele seja dividido em distritos e que você vote em um parlamentar onde você tenha mais proximidade com ele, né? Que seria um parlamentar ali numa região específica, né? Onde você consiga construir mais vínculo, que exista mais transparência no trabalho dele e mais exercício de cidadania, né? Proximidade e acompanhamento da política. E para que esse desenho seja feito, é essencial um censo que seja um censo para todo o Brasil. Então, acho que vai ter impacto em várias políticas públicas, inclusive como a gente pensa o nosso desenho da nossa democracia e da nossa representação. Me parece que o censo, se ele for feito da forma com que ele está sendo pensado, ele se torna uma arma para a manutenção de determinadas perspectivas de poder, né? Você encontra justificativas para manter determinadas discursividades que hoje são amplamente divulgadas e você diminui a capacidade do sujeito de ele se empoderar nesse processo de luta, né? Eu não acredito em políticas públicas onde não haja uma interação. Inclusive, me parece que essa dicotomização entre sociedade e Estado, ela absolutamente inócua e artificial, porque não há Estado que não seja uma imersão da própria natureza da sociedade, né? Não existe Estado fora da sociedade. Muitas vezes a gente observa o Estado como se fosse uma outra coisa, como se fosse uma outra estrutura que não tem conectividade com a sociedade. A sociedade é uma outra coisa, não. O Estado, ele emerge da sociedade, ele reflete uma determinada lógica social e política, né? E nós estamos vendo que nós estamos num processo onde o próprio censo passa por isso, de uma certa higienização, onde determinadas questões que são mais sensíveis e às vezes nevrálgicas, elas são postas num segundo, terceiro plano ou são escamoteadas de modo a acabar sob o tapete, né? Isso me parece grave, porque isso vai enfraquecendo a capacidade da população de pensar e de resistir a determinadas ações que são top-down, que vêm de cima para baixo, né? As políticas públicas, elas não deveriam ser apenas ações do Estado. Elas muitas vezes nascem de ações da sociedade. A sociedade, ela mostra o Estado onde ela quer e como fazer. E o Estado, ele também funciona como um ator e não o único ator para pensar políticas públicas, né? Essa perspectiva faz com que a sociedade ela precise estar mais presente, mas nós estamos visto ações onde cada vez mais a sociedade é convidada a viver numa perspectiva delegada, né? Mesmo quando se fala em nova política, ou seja, o que é uma perspectiva delegada? Ela atribui ao político que vem de 4 em 4 anos esse poder de tomar a decisão no seu lugar por ela, né? E isso não é salutar, isso é bastante danoso à vida social no país, né? Isso faz com que as pessoas queiram menos essa participação, queiram menos acompanhar, que atuem de alguma forma como uma espécie de controle social dessa ação política no país, né? Isso que o professor está falando, a gente lembra que a temática da campanha da Fraternidade esse ano são as políticas públicas. E aí uma coisa que eu coloquei lá no começo, que é saber a importância das políticas públicas nos ajuda a entender melhor as questões sociais e reduzir as desigualdades. Você concorda com isso, Ana Marina? Concordo. E acho assim, teve uma perspectiva importante que o professor colocou, que é de fato que a gente precisa integrar um pouco mais a política nas nossas vidas, né? Então acho interessante quando a gente fala da campanha da fraternidade, porque a gente está incorporando isso dentro da dimensão aqui da TV Aparecida, né? Entendendo a importância de eu me pensar como uma pessoa que tem espiritualidade, mas que tem uma atuação política, né? E questiona a vida em sociedade, enfim, que é um pai, enfim, que é uma esposa, um esposo.
Então, assim, acho que a gente precisa integrar todas essas dimensões e entender que a gente é a política também, né? E como a política ela envolve vários temas, acho que como estratégia ali de atuação prática, é importante a gente pensar em o que mexe com a gente o suficiente para que a gente queira se mobilizar a partir disso e fazer algo a respeito, né? E, de novo, acho que uma campanha da fraternidade, ela tem muito esse olhar para um engajamento cívico, né? Da gente pensar como eu quero ser agente transformador da realidade, mas a partir do que me incomoda, porque, de fato, eu não vou conseguir pensar sobre todos os temas, né? Então, a gente não pode delegar a cidadania, né? A gente tem que incorporar a cidadania nas nossas vidas. Só que algo que, além disso, eu estou sentindo muita falta que a gente faça é construir pontes. E até pensando um pouco os exemplos, né, de vários grupos minoritários, né, que muitas vezes esses grupos, né, não se conectam com quem defende um pouco mais uma perspectiva de família tradicional. Eu vejo muitas pessoas falando para elas mesmas, mas sem entender o lugar do outro, né? E eu sinto muita falta que esse tipo de pessoas se conectem, que a gente consiga ter diálogos onde a gente recue um pouquinho nas nossas posições e entenda outro ponto de vista. Porque eu acho que quando a gente entende, né, quando a gente vê, por exemplo, o tanto que a população LGBT em São Paulo sofre, mesmo que eu tenha uma perspectiva de família tradicional e talvez eu me incomode, né, talvez com algumas manifestações de rua que acontecem, quando eu vejo o problema ali que aquela pessoa está passando, eu consigo entender que, às vezes, através da política pública e da democracia, eu consigo encontrar uma solução equilibrada, né, onde os dois lados se entendam, se reconheçam, mas também façam algum tipo de acordo enquanto sociedade. Então, acho que além dessa dimensão da gente se incorporar isso nas nossas vidas, né, e nos pensar como agentes de mudança, tem também essa perspectiva da gente construir pontes e entender o outro, né, ir até o outro e entender onde ele está. Né? Acho que isso é muito, muito poderoso. Eu acho Rapidamente, a gente está chegando ao final, só a sua consideração final, professor. Eu queria comentar, vou fazer minha consideração comentando o que a Ana acaba de dizer, porque eu acho que é fundamental, né? Se eu penso numa família tradicional, eu estou naturalizando como se a família fosse um processo de toda a vida. E a família, essa que nós vivemos hoje, é uma invenção do século XIX. Então, essa família tradicional, ela não existe. Ela existe enquanto construção social, né? E quando eu falo, sou o presidente da família tradicional, nós estamos incluindo todos os outros modelos, inclusive famílias heterossexuais que não são pai e mães. E nós estamos colocando, muitas vezes, o peso na vida das mulheres que são obrigadas a querer ser mães. Então, acho que se a gente é para ter um olhar aberto a todos, não é um olhar que enquadra os outros que não são família supostamente tradicional como aqueles que têm que se enquadrar nesse modelo, né? Por isso que eu falo de ação pública e não de políticas públicas, né? São muitas as políticas que têm que ser postas como pontes para solucionar problemas que são maiores que a capacidade do próprio Estado agir. Né? Então, eu acho que se a gente fala de dignidade humana e se a gente, lembrando, né, se Deus é amor, Ele não pode ter mais amor para quem é tradicional e menos amor para quem não é. A gente não pode ter menos direitos para uns e mais direitos para outros. Né? A igualdade, ela precisa ser um papel importante. As mulheres precisam ter mais papel nessa sociedade. A gente fala, temos menos anos para as mulheres, mas as mulheres elas têm sempre 2 trabalhos. Elas são as donas de casa, como se isso não fosse trabalho. Isso é trabalho muito desgastante. Isso não é contabilizado a hora que se faz políticas públicas. Nós vivemos uma sociedade onde nós, homens, eu, homem branco, sou beneficiado pelo fato de ser branco e de ser homem. E as mulheres são penalizadas por serem mulheres, por serem negras, por serem LGBTs, por serem velhas, por serem nordestinas, né? Por serem trans. E me parece que nós precisamos pensar políticas públicas que tragam de novo essa pluralidade do humano para o centro. Que a gente faça a igualdade na diferença, que a gente reconheça a diferença como uma expressão do direito e do amor. E por isso a campanha da fraternidade, ela pode ser uma oportunidade importante, como foram as SEBs no passado, para que a gente possa recuperar essa capacidade da sociedade de pensar que as políticas públicas são instrumentos para uma melhor condição de vida e de cidadania. Muito obrigado, então, a vocês. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a Ana Marina de Castro. Obrigada. Ela é diretora de mobilização do Centro de Liderança Pública, tem formação em liderança e gestão pública pela Harvard Kennedy School e também é mestranda em gestão e políticas públicas. Muito obrigado também ao Alessandro Soares da Silva. Ele é professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, atua na área de psicologia política, políticas públicas e multiculturalismo. É um dos cofundadores da Associação Brasileira de Psicologia Política e da Associação Ibérica
Ibero-Latino-Americana de Psicologia Política. E você? Qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecer Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau!